Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4. Amém? 3 versículos apenas. Glória a Deus. Os conselhos finais do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Uma igreja que, para os estudiosos, Paulo provavelmente nunca foi. Ele não conhecia os irmãos de Colossos em sua totalidade. Diz assim no versículo 2: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Versículo 3: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, pela Tua poderosa palavra, Senhor. Oramos, levamos até as nossas súplicas, Senhor. Agora vamos nos alimentar da Tua palavra, Senhor. Fala com a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Paulo escrevendo aos Colossenses. Essa carta chega aos irmãos de Colossos através de um irmão chamado Tíquito, que recebe a carta do apóstolo e traz de volta aos irmãos. Quem vai de Colossos até onde Paulo está, custodiado por Roma em prisão, é um irmão chamado Epáfras. Paulo prega o evangelho na Europa, em Atos capítulo 19, na grande cidade de Éfeso, e o evangelho se espalha. E provavelmente ele chega a Colossos, e ali uma comunidade nasce. E o obreiro levantado ali é Epáfras. E heresias circundavam a igreja de Colossos. Uma das mais cruéis, a heresia do gnosticismo, que muitos conhecem aqui. O tempo não dá, mas vou falar um pouquinho sobre o gnosticismo. O gnosticismo dizia que Deus é 100% santo, e Ele não tinha como ter criado todas as coisas, porque a matéria é má. Então forças que emanavam de Deus, sem ser o próprio Deus, tinham criado as coisas, como anjos, por exemplo. Então Deus não é o Criador. Olha a heresia. Se Deus não é Criador, não tem como o Filho vir, porque o Filho não vai adentrar o mundo em carne e osso, ele não vai encarnar, porque a matéria é má. Então Jesus também não encarnou. Se Jesus não encarnou, não há necessidade dos irmãos se santificarem, porque o corpo também é mau. É uma heresia atrás da outra. As notícias chegam até o apóstolo Paulo, e ele escreve de lá para a igreja. E você pode prestar atenção que a carta de Paulo aos Colossenses ela é totalmente cristológica. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Quer principados, potestades, poderes, soberanias, toda a plenitude habita nele. O tempo todo Paulo vai dizer que é nele. Nele, dele, por ele e para ele. Para combater as heresias que rondavam aquela comunidade. No capítulo 1, Paulo vai falar da excelência da pessoa na obra de Cristo. No capítulo 2 ele vai falar da plenitude da vida de Cristo. No capítulo 3 ele vai falar da velha natureza e da nova natureza humana restaurada através de Cristo. No capítulo 4, o apóstolo Paulo, nos conselhos finais, agora traz à igreja a oração. O poder da oração. Paulo está preso e diz assim no versículo 2: continuem a orar. Ou seja, vocês estão orando. Paulo não está dizendo que a igreja não está em oração, ele está dizendo continuem a orar. Em todas as cartas do apóstolo, ele faz um alerta às igrejas: orem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Em todas as cartas, ele orienta os irmãos que continuem a orar. Oração continuada.
A oração continuada, ela tem poder, meu irmão. Levante um altar de oração dentro da sua casa. A igreja tem que ter um altar de oração o tempo todo e constante. Chegaram para o príncipe dos pregadores, Spurgeon, certa vez. Sabe, qual o segredo do ministério, Spurgeon? Ele disse, vamos descer. Havia um salão na parte de baixo, de onde ele pregava, e dizia, aqui centenas de irmãos se reúnem para orar, enquanto os ministros estão pregando a palavra. Centenas de irmãos estão de joelhos orando pelas almas que estão lá em cima, ouvindo o evangelho. Ninguém faz nada sozinho. Continuem a orar. Lembra de Zacarias? Lucas capítulo 1, versículo 13. Não temas, Zacarias. A tua oração foi ouvida. A memória de Deus jamais vai se encher. Pode orar, meu irmão. Continue orando. Deus jamais vai ficar cheio de oração. Não é muita gente orando, eu não suporto. Ele sabe especificamente a oração de cada um. O HD de Deus não se enche. É inesgotável. Quanto mais você ora, mais motivação você tem que ter para orar. Continuem a orar. É o que o apóstolo Paulo diz. Salmo 41, versículo 2. As minhas orações sobem até o Senhor como incenso. E o levantar das minhas mãos como oferenda agradável. No capítulo 88. Salmo não tem capítulo. Me perdoe. Salmo 88, versículo 13. Diz assim, eu, porém, Senhor, clamo a ti de madrugada. A minha oração chega à tua presença. O salmista vai falar de oração pela manhã, à tardinha, à noite e de madrugada. Perceba que a oração é continuada. Orai sem jamais esmorecer. Lucas capítulo 18, verso 1, Jesus diz, eu vou contar. Jesus lança uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. E a palavra esmorecer é alguém que vai relaxando. Você vai relaxando. Você começa com fervor. Deus está pronto, ouvindo o teu clamor. E você vai começar a relaxar. Vai relaxando, relaxando, vai esmorecendo. Daqui a pouco não ora, mas é como se fosse faltando combustível no caminho. Quem esmorece é como se fosse ficando pelo caminho, dizendo, eu estou ouvindo. Continue. Quantos oram 20 anos? 30 anos morrem. Depois da morte, Deus abre o leque. Ainda que você não veja, Deus opera, porque Ele é poder. Continue orando. Paulo está dizendo, continuem a orar. Vocês estão orando, mas continuem. Interessante essa palavra orar. A igreja apostólica orava. Atos capítulo 1, verso 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração. A igreja do primeiro século ela orava constantemente unida, em conjunto. Tem a oração individual. Aos desigrejados, muitos que estão nos vendo agora pelas redes sociais, tem oração que Deus só vai receber em comunidade. Jamais Ele vai receber uma oração isolada, oração egoísta. Não, é uma oração continuada em comunidade também. Continue a orar. Interessante que eu comecei a observar, e você vai vendo nas cartas essa palavra vigiando. Paulo vai falar constantemente de orar e vigiar. Ele aprendeu com quem mesmo? Com o Senhor Jesus. Vigiai e orai. Mateus capítulo 25, no versículo 13, na parábola das 10 virgens, Jesus diz, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e a hora em que virá o Filho do Homem. Se nós formos para casa agora, 10 horas, 11 horas, vamos dormir. É natural. Mas quem está vigiando até dormindo ele está ligado com Deus. A palavra vigiar no hebraico dá a entender que é o ser que tem aquela alma que não esmorece, a alma que não esfria, a alma que não se deixa levar pelas coisas do mundo. É a alma que está constantemente ligada ao Senhor. É o vigiar. Continue a orar, vigiando em oração, com ação de graças.
Essa palavra, ações de graças, também vai estar o tempo todo ligada à oração e vigilância. Quer ver? Abra, por favor, aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 15, capítulo 5, verso 16. Diz assim: estejam sempre alegres. Versículo 17, orai sem cessar. Agora preste atenção no versículo 18. O que é que está escrito aí? Em tudo dai graças. Estejam alegres, orai e em tudo dai graça. O tempo todo, o apóstolo Paulo está chamando os irmãos à oração, à vigilância, porque o diabo está em derredor, meu irmão. Quanto mais se ora, mais os olhos espirituais se abrem. Quanto mais se ora, as ciladas são perceptíveis aos olhos de quem ora. Orando e vigiando, o inimigo não suporta a presença de Deus. E é com ações de graças. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade triunfalista, irmão. Eu vou dar um culto em ação de graças porque a porta se abriu. E se ela não se abrir? Eu vou dar um culto em ação de graça por isso e aquilo. Se não acontecer, é ação de graça, ou a porta abrindo-se ou não. Porque a salvação já foi alcançada. Paulo está preso e chamando os irmãos a dar ação de graças. A salvação é o maior prêmio que eu e você pode receber nessa vida. É bom quando a porta se abre, mas quando ela se fecha, também é o sim de Deus dizendo não. Não vai abrir porque a minha soberania diz que não vai abrir. Então dê um culto de ação de graças porque não abriu. Porque ele sabe por que não abriu. Paulo falando aos Filipenses, capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim de forma maravilhosa: capítulo... Não é no capítulo 1, irmãos. Paulo falando aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, diante de Deus, todos os pedidos de vocês sejam conhecidos com orações, súplicas e ações de graças. Aí no versículo 7 ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente. Então eu não ando ansioso porque eu estou orando. Diante de Deus tudo é conhecido, Ele sabe de tudo, eu já ando com a ação de graça pronta, ou no sim ou no não, porque Deus é soberano. Quando você levanta um altar de oração dentro da sua casa, meu irmão, vai haver alegria dentro da sua casa, vai haver paz, vai haver descanso, porque o soberano é dono de tudo, e o que vier do alto, a resposta que vier, você descansa. Quanto menos oração, mais ansiedade. Quanto mais oração, mais calmaria no seu coração. É paz no meio da turbulência, porque Ele está no barco. Então ore sem cessar, orai sem cessar. Descanse no Senhor. O não de hoje também pode ser o sim de amanhã. Paulo quer ir para Ásia em Atos 16, 2 vezes o Espírito disse não vai. No capítulo 19 o Espírito Santo vai. Porque não era tempo. No capítulo 16, mas no 19 agora é. O não de hoje pode ser o sim de amanhã. Então ore, descanse no Senhor. E se o não vier, se contente com o sim. Porque é assim a vida do servo de Deus. Ele se contenta com o sim e com o não. Porque ele é servo. E o Senhor manda, e eu tão somente obedeço. Se eu estiver em oração. Continuando, Paulo, 2 características, nós falamos. Oração continuada, em vigilância e com ações de graças. Olha o versículo 3. Ao mesmo tempo, orem também por quem? Por nós. A oração intercessória, em conjunto. Paulo está longe. Os irmãos estão lá em Colossos. Orem também por nós. E eu me lembrei de uma metáfora, né? O pastor levantou uma semana de oração na igreja. A igreja pequena, 5 irmãs. Irmã Luzia, irmã Cláudia, irmã Maria, irmã Josefa e irmã Ana.
Na quarta-feira chegou a vez da irmã Maria. Ela não foi nenhum dia. Mas na quarta-feira a irmã Maria foi. Na outra semana, do mesmo jeito, o pastor disse, mas irmã Maria, todo mundo vem orar e a senhora não vem? A senhora só vem no dia da senhora? Não, pastor, porque é minha família, o senhor sabe, né? Ele disse, não, irmã Maria, venha nos outros dias. Ore também pela irmã Ana. Ore pela irmã Cláudia. Ore, minha irmã. Ore também pelos outros. Não se lembre só da sua casa. Lembre-se do próximo. Muitas vezes as bênçãos vêm quando você está mais preocupado com o próximo do que com você mesmo. A oração muitas vezes pode ser egoísta da minha parte. É minha casa, é minha família, é meus filhos. É como eu estou, é como eu estou, é como eu estou. Lembra do próximo? Você lembra de Jó? Os 3 amigos de Jó. Deus diz, vai lá, pega 7 novilhos, 7 carneiros. Vão lá sacrificar. Vocês fizeram um juízo errado com o meu servo Jó. Vão lá. Quando vocês estiverem lá, eu vou ouvir a oração intercessória dele. Ore pelo seu vizinho, meu irmão. Ore pelo caído. Ore por aquele que lhe maltrata. Foi assim que Jesus ensinou. Se você ora pelo seu amigo, bom demais orar pelo meu amigo. Orar pelos meus é muito bom. Eu quero ver você orar por quem lhe maltrata. Eu quero ver você orar por quem lhe machuca. Aí sim, a cruz começa a pesar. Eu quero ver você orar pelo marido cruel, maligno, que lhe deseja o mal. Eu quero ver você orar por aquele que lhe calunia pelas coisas. Eu quero ver você orar. E como vai ser o nível da sua adoração, da sua oração? Porque o propósito, eu vou falar nisso aqui também. Há um propósito na oração. A oração tem que ter propósito segundo as Escrituras. Não é segundo o que eu penso. Oração tem propósito, porque Deus é o dono do céu e eu sou apenas vaso de barro nas mãos do oleiro. Ao mesmo tempo, orem também por nós, Colossenses. Olha, meu irmão, o pastor pregou aqui outro dia, quando falou de Paulo, em sua conversa com Timóteo, quando vocês vierem aqui, traga os pergaminhos e os livros. Paulo está preso. Aqui do mesmo jeito, preste atenção, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra o quê? Uma porta à palavra. Paulo está preso. É como se ele dissesse, orem por nós. Quem são esses nós? Já falei, Tíquico vai voltar, Arístaco, Barnabé, Marcos, Jesus chamado de justo, está mais à frente. No mesmo capítulo 4, esses nomes vão estar lá. Epáfras, que também está lá. Orem por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Paulo não está pedindo para sair da prisão para fazer um turismo. Paulo não está pedindo para sair da prisão para viver regaladamente. Não, é para cumprir o seu chamado. Convicção do chamado. Convicção do que Deus deu para ele fazer. Quem ora, pode ter certeza, Deus vai revelar tudo. Nada vai ficar encoberto e você vai fazer com convicção, com amor que está fazendo, porque é Deus que mandou fazer. Foi Deus que levantou Paulo, disse que levar ele aos gentios ele ia sofrer. Então ele está sofrendo, sabendo do que Deus lhe falou. Quando ele chamou os presbíteros lá de Mileto, os presbíteros de Éfeso lá de Mileto, em Atos dos Apóstolos, ele disse, olha, o Espírito Santo me revelou que de cidade em cidade me esperam açoites e prisões. E que depois da minha partida, no meio de vós entrarão lobos vorazes. Vigiem, pastoreiem com amor. Ele faz aquele panorama e diz, eu admoestei cada um de vós, noite e dia chorando, e o sangue de vocês caia sobre vocês mesmo. Era um homem convicto do seu chamado, porque havia muita oração. Quem ora não é pego de surpresa. Quem ora sabe de tudo, porque Deus mostra aos seus servos que oram. Quem ora tem resistência às dificuldades dessa vida. Quem ora caminha 1 milha, 2 milhas. Quem ora tem fé no coração. Quem ora sabe que no meio das batalhas também tem vitória, porque Deus é contigo. Orem também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Paulo já tinha dito isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 9. Porque uma grande porta de trabalhos nos abriu o Senhor. E há muitos adversários. Então ele sabia que o tempo todo ele deveria estar pronto para a obra do Senhor. E só há prontidão no meio da
Oração. Sem oração não há prontidão. Sem oração, sem vigilância, sem ação de graça, no sim ou no não, não há prontidão. O apóstolo Paulo era um homem tão convicto, mas tão convicto, que em Atos 19, no meio de um teatro, ensandecido, querendo matá-lo, ele disse: eu vou, os irmãos, você não vai. Eu vou. Seguraram e ele não foi. No capítulo 21 em Cesareia, na casa de Filipe, um profeta chamado Ágabo pega o seu cinto, coloca nos pés e nas mãos e diz assim: nós vamos amarrar o dono desse cinto. Ele vai ser entregue aos gentios. Todo mundo entendeu que era com Paulo. Começaram a chorar, pastor. E ele diz: vocês estão me constrangendo. Eu estou pronto não só para ir, mas também para morrer em prol do nome de Jesus. Convicção do chamado, porque quando a gente ora, a gente não dá um tiro no escuro, no ditado popular. Só se dá um tiro no claro, porque sabe que foi Deus que mandou apertar o gatilho. Se eu não orar, eu peco. Se eu não orar, eu meto os pés pelas mãos. Se eu não orar, a minha casa estremece. Se eu não orar, eu não tenho autoridade para olhar no rosto do meu filho, da minha esposa e dizer: vamos orar comigo. Temos que orar. Oração constante, sem cessar. E para caminharmos para o final, presta atenção, meus irmãos. Paulo vai falar que a oração venha, para que a porta seja aberta, a fim de falarmos do mistério de quem? De Cristo. Perceba que, sem o Espírito Santo, quem é Jesus para você? É apenas um nome. É apenas um ser que os outros falam. Mas quando o véu é retirado, a pessoa de Cristo faz plenamente todo sentido para você de quem Ele é. O mundo anda em cegueira. O véu não foi retirado. Deus, aprove a Deus que a igreja seja o instrumento de Deus, dele mesmo, para que esse véu seja arrancado. Paulo tem essa convicção que foi chamado para tão somente ser esse instrumento de Deus, para que esse véu caia. E ele ora no propósito correto. E pede aos irmãos que orem nesse propósito. Você está entendendo que a oração tem um propósito? Não é a oração à toa, não é a oração ao léu, não é a oração por acaso, é uma oração com propósito, não é uma oração repetitiva, com vãs repetições, não. É uma oração com propósito da glória de quem? De Cristo. Você tem orado para a glória de Cristo? Você tem orado para a glória de Deus? Peça para a glória de Deus. Ore, interceda uns pelos outros para a glória de Deus. Porque o evangelho aqui está em jogo. Senhor, abre a porta para que eu fale do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado. Não tem escapatória, ele está algemado. Jesus já o enlaçou com amor. Você já foi enlaçado com amor? Jesus já domina seu coração. Jesus já domina o seu ser. Você já está pronto para Deus dizer assim: faça você fazer. Você já está pronto. Seu coração já foi dominado por este amor. Um amor transcendental que invade o ser. Entra com autoridade e diz: você é meu. É desse amor que eu estou falando. Um homem preso, que poderia pedir qualquer coisa. Manda uma comida melhor quando vocês vierem aqui. Uma roupa mais aconchegante. Uma condição melhor. Ele só está pedindo uma coisa: abra a porta, Senhor. Abra a porta para que o meu chamado seja feito, Senhor, segundo a eficácia do teu poder, Pai. Porque foi o Senhor mesmo que me chamou. Ah, meus irmãos, essa convicção só através do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, o homem não consegue. Eu lendo um comentarista, pastor André, e o comentarista falando do escritor John Bunyan, do século XVII. E John Bunyan, do século XVII, um escritor, um evangelista pronto para ser usado por Deus na cidade de Bedford, na Inglaterra. Ele pregando na praça, ele gostava de pregar na praça, as autoridades não permitiam. E prenderam John Bunyan certo dia. Disseram: nós vamos soltá-lo com uma condição: desde que você não anuncie mais a Jesus nas praças. Ele disse: com a graça de Deus, se vocês me soltarem amanhã mesmo eu estarei na praça, pregando ao Senhor Jesus.
Ele insistiu tanto que as leis foram mudadas e João Bunyan pregou livremente naquela cidade, um pastor batista. Com autoridade, milhares de almas foram impactadas pelo poder do Evangelho. Mas houve adversário, houve intimidação, que se levantasse para dizer não. Mas ele tinha convicção, através da oração, que Deus tinha o chamado e o capacitado para aquilo. Se você tem convicção de que Deus lhe capacitou para tal, faça. Seja na sua casa, seja no trabalho, seja onde for, faça. Na direção e na convicção de Deus. Pode parecer turvo, melhor dizendo. Pode parecer nebuloso. Mas na medida que você se dispõe e começa a fazer, tudo vai clareando-se. Tudo vai parecendo muito mais nítido. E você vai ter plena convicção de que foi Deus e não o homem que fez. Porque a obra é do Senhor. Ela não é de homem. Se fosse de homem, já tinha perecido. Mas a obra é do Senhor. Paulo chama a que continue orando, vigiando, com ações de graças, numa oração intercessória, para que o ministério seja cumprido, ou seja, para que uma porta se abra. Oração tem poder. Oração é o veículo que Deus estabeleceu para que a igreja se conecte com o céu, receba as bênçãos de Deus, descanse no Senhor, confie no Senhor, avance no Senhor, motivado pelo poder da oração. Orai sem cessar. Orar não é fácil, meus irmãos, nos dias de hoje. As mídias sociais, o trabalho, o dia a dia, a luta, a correria, o enfado, a canseira, como a irmã Deda já falou. Mas isso não é desculpa. Daniel, superintendente ali na Babilônia, encarregado de 153 províncias, orava quantas vezes ao dia mesmo? 3 vezes ao dia. Era um homem atarefado ou não? Era. Mas ele sabia que o segredo era a intimidade com o Senhor. Ele sabia que o segredo era se recolher e dizer: Senhor, eu e o Senhor. O inimigo veio justamente em cima daquela oração para fazer com que aquele homem fosse emparedado diante das leis babilônicas. Mas Deus moveu céu e terra, porque sabia que era um servo dele, orando em intimidade com ele. É o mesmo Deus. Se recolha em oração. Busque ao Senhor. Paulo vai encerrar aqui, no versículo 4. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Ele tem convicção de que ele tem que fazer, como me cumpre. Por que me cumpre? Porque houve uma ordem. Porque houve um chamado. Porque houve uma direção. E ai de mim, em outro texto diz Paulo, se não pregar o Evangelho. Esse ai de mim, essa expressão ai é dolorosa. Há uma repreensão. Há uma repreensão do alto em cima desse ai. Então ele diz, ai de mim, se não fazer o que me cumpre fazer. Sejam sábios, no versículo 5, no modo de agir com os que são de fora. E aproveitem bem o tempo. Está vendo como o tempo é importante? Ele fala de oração e ao mesmo tempo de aproveitem bem o tempo. Quantas coisas desnecessárias no nosso dia a dia. Vigiemos. A começar de mim, serve para mim também. Vigiemos, tiremos o nosso tempo, nossa oração, nosso devocional com o Senhor. Tem a oração comunitária, mas também tem a oração individual. Comece, dê o primeiro pontapé. Você vai se deleitar, as lágrimas vão rolar no seu rosto. Você vai ter prazer nesses momentos com o Senhor. Prazeres inenarráveis. Vai ser melhor do que tudo nessa vida. Porque a intimidade com o Senhor, quem tem, meu irmão, não quer perder por nada. É melhor do que tudo. Que Deus nos abençoe e que sejamos assim como o versículo 6. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Amém? Que Deus nos abençoe. 9 horas. Amém? Glória a Deus.